Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Francisco Monassi e esse é o canal Só um Adendo. Hoje o nosso vídeo é um vídeo plantão. Eu não pretendia fazer o vídeo hoje. Nossos vídeos saem nos domingos. Mas vamos precisar falar sobre a PEC número 3 de 2021, conhecida pelos seus defensores como PEC das Prerrogativas, mas que popularmente está sendo chamada de PEC da Blindagem. A proposta foi apresentada inicialmente pelo deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, e mais uma longa lista de outros parlamentares que apoiaram o projeto na época. Ela surgiu em 24 de fevereiro de 2021, mas na última terça-feira, dia 16 de setembro, a proposta foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Mas afinal, do que se trata essa PEC? Como uma proposta de emenda à Constituição, o objetivo é incluir mudanças diretamente no texto constitucional. Isso exige um processo de aprovação mais difícil e também é muito mais difícil de reverter depois. Vamos entender o que está sendo proposto e ainda como os parlamentares do Espírito Santo votaram. Tudo isso logo depois da nossa vinheta. Atualmente, nós estamos vivendo um momento de grande tensão no cenário político nacional e mundial, com polarização e conflitos entre diferentes vertentes políticas. Ao mesmo tempo, as instituições têm tentado preservar a ordem democrática e combater ilegalidades praticadas por agentes públicos. Recentemente, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal revelou a extensão da influência do PCC, a maior facção criminosa do país. Seus esquemas de lavagem de dinheiro dependem não apenas de envolvimento de empresas financeiras, as fintechs, mas também de influência política. De acordo com uma reportagem do site Metrópolis, de 7 de setembro, um levantamento do TRE de São Paulo mostrou que nas eleições de 2024, 12 pessoas com ligações com o crime organizado foram eleitas em São Paulo, entre vereadores e prefeitos. No Ceará, a situação é ainda mais grave. O Ministério Público estima que o PCC e o Comando Vermelho controlem cerca de 80 prefeituras. Além disso, o portal ICL Notícias noticiou um suposto contato entre chefes do esquema e o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, presidente nacional do partido. Essas investigações aumentaram o receio entre alguns parlamentares, especialmente do Centrão, que já estavam preocupados com investigações da Polícia Federal sobre o uso suspeito daquelas emendas PIX, no valor de aproximadamente 694 milhões de reais. É nesse contexto que essa PEC ganhou força. Ela busca proteger parlamentares de investigações e prisões. Seus defensores argumentam que é preciso resguardar a atividade parlamentar e retomar uma regra da Constituição de 1988, que exigia autorização do Congresso para investigar deputados e senadores. Essa regra foi alterada em 2001. O que não é dito, porém, é que entre 1998 e 2001, a Justiça pediu 254 vezes essa autorização para investigar parlamentares. Sabem quantas vezes foram concedidas? Apenas uma. As outras 253 foram negadas. A proposta atual, porém, é ainda mais protecionista. Uma das medidas previa que a votação para autorizar a investigação ou prisão de parlamentar fosse secreta, ou seja, a população não saberia como cada um votou. Essa parte foi objeto de forte reação da opinião pública e foi retirada do texto aprovado na terça-feira à noite, dia 16. Quando pensávamos que ao menos o sigilo não seria parte dessa proposta, hoje, quarta-feira, dia 17, entra em campo o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, dos republicanos, que através de uma manobra regimental, chamada emenda aglutinativa, devolveu ao texto, que seguirá para o Senado, esse escandaloso sigilo. É preciso dizer que o presidente da Câmara encontra-se de costas para o povo. Enquanto pauta esse projeto para livrar parlamentares de investigações,
ele atrasa deliberadamente votações que de fato são de interesse da população. A medida provisória que ampliava os descontos de energia, dando isenção a 60 milhões de brasileiros e dava desconto na fatura de outros 55 milhões, pode deixar de valer porque precisava ser votada nas duas casas até hoje, dia 17, e ainda não tinha sido. Outra medida provisória, conhecida como programa Agora Tem Especialistas, iniciativa que promove parceria com hospitais privados para acelerar o atendimento de pacientes no SUS, com médicos especialistas, também não teve prioridade do presidente da Câmara. E há ainda o projeto de lei do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil e promove desconto de alíquota até 10 mil reais de renda mensal. Este também se arrasta pelo Congresso. Um outro ponto polêmico dessa proposta, caso seja aprovada, poderá estender a deputados estaduais essa blindagem, facilitando ainda mais a entrada de representantes de facções criminosas nos legislativos estaduais. E também blinda presidentes de partido, mesmo sem mandato eletivo. Ou seja, no caso do senador Ciro Nogueira, mesmo que ele não se elegesse em 2026, continuaria protegido. A polarização como um cavalo de Troia. Aproveitando o clima de polarização, alguns deputados tentam confundir os temas para angariar apoio à PEC. Há uma parcela da sociedade insatisfeita com o STF, especialmente após os julgamentos envolvidos no 8 de janeiro. Alguns tentam colocar a PEC da blindagem no contexto dessa briga institucional. Mas eu peço a você, especialmente aos que se identificam com posições mais conservadoras, percebam que é muito conveniente focar na disputa com o STF e esquecer que a PEC dificultaria muito investigações de esquemas de corrupção pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Quem apela para o embate político e ignora o risco de abrir as portas do Congresso para o crime organizado merece, no mínimo, desconfiança. Ademais, quem é honesto e age com transparência não teme ser investigado. E os deputados capixabas? Como votaram? Se você chegou até aqui, considere deixar o seu like ou dislike, se inscrever no canal e comentar, sempre com respeito, que eu prometo tentar ler todos os comentários. Na minha opinião, uma das melhores formas de não ser enganado por políticos é observar não apenas o discurso, mas também como eles votam. Não se trata de acusar ninguém, mas de ajudar o cidadão a separar o que é discurso da prática e destacar que um bom representante busca manter coerência entre o que diz e o que faz e os interesses de quem o elegeu. Todas as informações que eu trago aqui são públicas, mas eu sei que nem todo mundo tem tempo de buscar sites oficiais. Por isso, sempre que possível, eu trarei para vocês como votaram nossos parlamentares em temas sensíveis como esse. Votaram a favor da PEC 3 de 2021. Os deputados Amaro Neto, do Republicanos, da Vitória, do PP, Dr. Victor Linhares, do Podemos, Evair de Mello, do PP, Gilvenda Federal, do PL, Messias Donato, do Republicanos, e Paulo Folleto, do PSB. Estou deixando claro aqui que não estou atribuindo qualquer conduta irregular a esses parlamentares. Apenas estou descrevendo a votação no projeto que eu, particularmente, acredito que não seja do interesse da nossa sociedade. Votaram contra a PEC somente 3 parlamentares. O deputado Gilson Daniel, do Podemos, o deputado Helder Salomão, do PT, e a deputada Jaque Rocha, também do PT. Bem, pessoal, eu sei que muitas vezes nos sentimos desanimados e descrentes com a política, e é compreensível, dada a realidade do país. Mas não podemos virar as costas para a política. Até quem faz isso, de certa forma, está tomando uma posição política. A opinião pública é uma das poucas forças capazes de pressionar o Congresso e fazê-lo recuar em propostas que claramente prejudicam o interesse coletivo. Por isso, a ideia aqui
é manter todos informados e alertas contra tentativas de manipulação. Criar barreiras para investigações de parlamentares é um erro grave. Se for aprovada, a blindagem tornará deputados e senadores federais e estaduais praticamente intocáveis. Isso prejudicará não só o combate à corrupção, mas também abrirá espaço para que criminosos que nós não conhecemos possam ser eleitos para então, usando de ameaças e intimidação contra os próprios parlamentares, impedir a ação da justiça. Por favor, ajude a espalhar a informação, converse com amigos e familiares. Não apoie a PEC 3 de 2021. Diga não à blindagem de parlamentares. Uma boa noite a todos.